Olá, estamos de volta. O tema do programa de hoje é Se Liga Consumidor. Em março de 2016, o Instituto Brasileiro de Consumidor realizou uma pesquisa com cerca de 800 pessoas. Essa pesquisa revela que 92% da população tem conhecimento sobre o Código da Defesa do Consumidor. Só que apenas 35% faz uso desse material. A pesquisa revela mais. Os brasileiros ainda não procuram os canais oficiais para fazer a sua reclamação sobre um determinado serviço ou empresa. Se liga, consumidor. E para tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o coordenador do PROCON, Tiago Vasconcelos. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Essa estreia deve ser muito importante e é legal, né, trazer alguém para esclarecer as dúvidas do consumidor. Isso aí. Vamos começar com uma primeira pergunta. É permitido cobrar a taxa de 10% sobre o consumo, a famosa gorjeta? Não, não é permitido. Hoje é muito usual a gente fazer isso hoje, quer dizer, os comerciantes fazerem isso porque para poder repassar para o garçom e tal. Só que o consumidor ele não é obrigado de modo algum, isso está regulamentado. E no caso de dúvidas, o consumidor pode se dirigir ao PROCON para denunciar esse tipo de situação, porque é vedado ao consumidor. O que eu tenho visto muito assim nos restaurantes, que essa taxa de 10% ele vem até separado, você não pode colocar no cartão. Eles pedem os 10% em dinheiro. Então, eu não sou obrigada a pagar. Independente do serviço, se eu gostar do serviço ou não, eu não sou obrigada a pagar, certo? Certo. O consumidor, porque todas as taxas já estão embutidas no preço que eles cobram pelo produto. No caso do jantar, enfim. O consumidor ele não é obrigado a pagar essa taxa de 10%. Agora, tem muitos restaurantes também que é uma situação que fica constrangendo nós consumidores. Porque uma vez eu fui no restaurante... No final, o garçom falou, olha, a taxinha de 10% não está na conta. Eu fiquei super constrangida e a gente pegou um dinheiro e deu por fora. Então, assim, não é legal, não tem que se pagar, né? E que fique claro para os estabelecimentos. Até tem uma música muito famosa da Maiara e Maraísa, né? Os 10%. Então, acho que elas podem se lamentar à vontade sem a preocupação da conta no final aumentar. A minha pergunta, Tiago, é a seguinte... Tem uma mosca no meu prato, e agora o que eu faço? Bem, o primeiro passo é você chamar o garçom, depois chamar o gerente, comunicar que... O ideal é fazer isso logo quando começou a comer, porque às vezes tem até aquela história da pessoa que come, no finalzinho ela vai lá, tem uma mosca aqui no meu prato. Porque o consumidor ele não é obrigado, até porque hoje em dia está tudo tão caro, todo mundo sem dinheiro, então quando o consumidor percebeu que tem aquilo ali, ele pode se dirigir ao gerente, ao garçom, informar e ele vai ter claro que ele vai ter, não vai pagar por esse prato, entendeu? E certamente, se o comerciante for um pouco mais esperto, ele vai ainda fazer um afago no consumidor e tal. Tem que ter e dar um jogo desconto de cintura, né? na conta, porque realmente é uma situação muito constrangedora até. E isso acontece muito, né? As pessoas acham, porque tem tanta gente má, perversa, que acha que só está fingindo que tem um bichinho no prato para poder não pagar a conta ou ganhar um outro prato novo depois de você já ter comido boa parte. Isso acontece muito. Agora, Tiago, mudando um pouquinho do mundo de restaurantes e tudo mais, eu queria saber sobre loja. As peças de mostruário, normalmente, quando a gente vai efetuar uma compra, tem uma etiquetinha lá dizendo que peças de mostruário não se troca. Isso é legal? A gente pode trocar ou não peça de mostruário? Como que funciona isso na prática? É muito interessante tocar nesse assunto, porque geralmente as roupas de ponta de estoque ou de mostruário, elas não têm realmente reposição. Então, ainda mais quando é advertido de que não poderá ser efetuada a troca, isso é legal, porque às vezes as pessoas acham que só o consumidor tem direito, mas existe sempre direito e obrigações. E nesse caso, o comerciante não está obrigado a trocar o produto do consumidor. Então, se tiver escrito, não trocamos, é peça de mostruário, ele já vai ter um preço especial, né? Já vai ter um desconto. Então, assim que ele compra, ele sabe que ele não pode trocar. Até porque ele teve acesso àquele produto. E geralmente, no caso do produto de mostruário, às vezes ele tem um pequeno defeito, está um pouquinho manchado. Então, o consumidor, ele está comprando ciente do que ele está adquirindo. Então, realmente, ainda com a advertência de que não efetuaram troca,
realmente o consumidor dessa vez fica desamparado. Entendi. Uma outra dúvida muito comum são as franquias. Uma loja que eu compro uma roupa no Shopping do Rio. Em Cabo Frio, por exemplo, tem essa mesma loja. Eu posso comprar numa franquia e trocar em outra? Claro. Às vezes a gente percebe que lojas pequenas... eu percebo que eu sou advogado há 12 anos. Há uns 5, 8 anos atrás, era muito comum as empresas... Não, você comprou lá, não vai poder trocar aqui. Isso não existe. Teoria da aparência, no direito que a gente chama. Então, se você comprou uma roupa e tal, e apresentou defeito, e você quer trocá-la aqui, você pode trocar. Se a empresa convencionou que você pode efetuar a troca e tal, por tamanho, enfim, se a empresa, conforme eu estou até dizendo, se ela convencionou e ela disse que você poderia, em qualquer estabelecimento você pode trocar. Mas aí se eu comprei no Rio, venho em Cabo Frio, ela fala que não, o que eu faço? Aí você pode ir lá no Procon, lá procurar, ou me procurar, ou procurar uma das pessoas que nós temos um núcleo bem competente de advogados para atendê-los e entrar com uma demanda, entrar em contato e até mesmo fazer fiscalização, porque é um absurdo a empresa não trocar um produto, se de repente ele está com defeito e tal, e se ela mesmo permite isso. E tem um prazo, assim, que vocês dão um prazo para resolver essa situação? Quando você entra em contato com o Procon, a determinação nossa é agir de imediato. A gente procura tentar por telefone o contato, mandar e-mail. Não sendo resolvido nessa situação, a gente entra com outros procedimentos que não passa de um mês, aí a gente tem a solução do... Agora, aproveitando que você está falando sobre isso, o que a pessoa tem que fazer, levar de documento para dar a entrada numa formalidade no Procon, numa queixa? Então, a pessoa que se sentiu lesada, ela pode procurar o Procon. O ideal é que ela leve toda a documentação, identidade, CPF, comprovante de residência. Geralmente, cada município tem o seu Procon. Então, não adianta a pessoa vir de Arraial do Cabo. Claro que a gente vai prestar esclarecimento, mas aqui o nosso foco é atender o município de Cabo Frio. Ela vai levar a identidade, CPF, comprovante de residência, a nota fiscal, o protocolo, se ela eventualmente já está em contato. Se ela eventualmente não conseguiu fazer, nós mesmos entramos em contato com a empresa e buscamos uma composição daquele problema. E se eventualmente a gente não conseguir dessa maneira, a gente entra com o processo. Só que eu inovei dessa vez. A gente está nesse processo, a gente dá um prazo de 10 dias para que a empresa entre em contato com o cliente e nos informe. Se elas não fizerem isso, aí vai ter uma audiência em que será tentado com a composição daquela situação. Entendi. Agora, no Procon, quais são eu sei que você está há pouco tempo, né, assumindo esse cargo no Procon aqui de Cabo Frio. Quais são as principais queixas no Procon que você está vendo? Eu confesso que eu fiquei até surpreso quando eu cheguei lá, porque a gente pegou teoricamente um pequeno núcleo. Só que desde o dia 1º de janeiro, quando nós assumimos, até o dia 31, nós já atendemos mais de 300 queixas de clientes, de consumidores, né? E hoje nós temos aí as concessionárias de serviço público, tá? A Ampla e Prolagos, elas são as líderes. E nós temos aí a Vivo também, uma empresa que tem muita demanda em face dela. E tem outras ainda que a gente procura entrar em contato, pelo menos essas empresas elas costumam ir e tentar compor um acordo. Agora nós temos outras que, eu nem vou citar nomes aqui, que elas pouco se importam. Isso me deixa até um pouco chateado, porque você vê que eles dizem respeito tanto ao órgão administrativo quanto até vezes o judiciário, não cumprindo com liminar, não pagando indenização, enfim, entre outras situações. Né? Mas o legal é que você dando esse número, né, pra gente, de 300 atendimentos só nesse mês de janeiro, isso mostra que as pessoas estão correndo atrás de seus direitos também. Porque a Ingrid falou agora no bloco anterior, falando da pesquisa que foi feita e que 32%, 34% não procuram, entendeu? A maioria não procura, né? E o legal é que em Cabo Frio, numa cidade pequena, as pessoas estão procurando seus direitos. Isso é legal. E para as pessoas se conscientizarem que você tem que correr atrás dos seus direitos. Né? Claro que você, aquilo que a gente falou, dos móveis que estão lá com um preço mais baixo, porque é mostruário, você sabe que é um direito da loja não trocar. Mas quando você sabe que você
pode correr atrás dos seus direitos é muito importante também. Não, isso é bem bacana. A gente tem observado, inclusive, esse programa aqui, muito bacana, e ele é de âmbito regional, municipal. Então, a gente percebe que as pessoas assistem, tem grande audiência. E a minha preocupação é disseminar esse tipo de propaganda, de conversar, de ir nos programas, para que o consumidor lá na casa dele, sentado no sofá, fale, poxa, eu me enquadro naquela situação, eu vou lá conversar com o Dr. Thiago sobre essas situações e com certeza será bem atendido. Então, levando em conta o que você falou, a gente foi para as ruas, o Entre Ela foi para as ruas e fomos pesquisar alguns depoimentos de pessoas que já se sentiram lesadas. Então, vamos rodar alguns depoimentos aí para você. Aí o Dr. Thiago estará esclarecendo todas as suas dúvidas. Estamos aqui com o Brenner. Brenner, eu gostaria de saber se você tem alguma história para contar, se você, como consumidor, já foi lesado. Conta para o Entre Elas. Na verdade, eu já fui lesado recentemente. Eu pedi para passar para o meu nome a conta da Amplo, que o antigo inquilino havia deixado um débito, e eles me deixaram sem luz, alegando que eu só poderia religar se eu assumisse o débito desse antigo devedor. Aí, no caso, eu entrei na justiça, consegui uma liminar para voltar minha luz e estou brigando na justiça, né, para poder passar para o meu nome, para eu voltar a pagar a conta de luz, ter tudo certinho no meu nome. Que bom que você teve o seu conhecimento e correu atrás dos seus direitos, né? Você agora, o próximo passo seria o quê? Você tem uma audiência marcada já? Isso, eu tenho uma audiência agora dia 8 de março com um juiz, aí vai ser determinado se vai passar realmente para o meu nome, como é que vai fazer com as questões dos débitos e também tem os danos morais também, caso o juiz vai determinar e o juiz vai dizer, né? O que acontece? Eu tive um problema com a operadora da Claro. Eu solicitei no site da Claro um upgrade, né, de plano, ou seja, eu queria passar para um plano superior, né, e entrei em contato com eles pelo site, solicitei o serviço, recebi quase que imediatamente uma resposta dizendo que o meu pedido tinha sido concluído, né. Aí, cerca de 1, 2 horas depois, acessando a minha caixa de e-mail, verifiquei que o mesmo pedido tinha sido cancelado. Que aqui estava tudo normal, voltava tudo ao normal, é o meu plano anterior, e que aquele plano que eu tinha adquirido não estava valendo. Tudo bem, não me importei com isso, aí tá. A minha conta chegou. Quando a minha conta chegou, veio uma multa de R$2.000. Aí eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu falei, ué, como é que a Claro está me cobrando uma multa, né? Aí recorri ao Procon. A atendente fez uma ligação, essa ligação não foi bem sucedida, porque eles disseram que era devido, e eu insisti que não era, porque inclusive eu tinha provas de que isso estava errado, né? Aí a atendente foi, abriu um processo, eu anexei esses e-mails como prova, né? E em 30 dias eu resolvi meu problema, ou seja, eles desconsideraram a multa, né? Cancelaram meus débitos. Graças a Deus meu nome não tinha sido incluído no cadastro negativo, porque o nosso nome é tudo, né? Hoje em dia, para a gente fazer qualquer coisa. Então foi uma coisa muito boa para mim. Em 30 dias eu resolvi meu problema e eu acho que o Procon ele é efetivo sim, o Procon ele resolve sim. Até porque o judiciário ele está muito... com muitas causas, demora muito tempo e o Procon ele resolve efetivamente o que você precisa num espaço curto de tempo. Nesse último ano eu fui me mudar para uma casa nova e eu acho que o sonho de todo mundo é ter os móveis planejados na sua casa. Então a gente procura uma empresa que vai fazer tudo do jeito que a gente quer. Quando a gente consegue a empresa, a gente tenta que eles façam, né, tudo direitinho. Só que eu estou 1 ano e meio com uma empresa dentro da minha casa, tentando terminar os móveis que eles me deram um prazo de 20 dias para montagem, depois que eu fechasse o contrato, sendo que eu dei um prazo maior, porque eu só ia me mudar no final do ano retrasado, né? Porque agora nós estamos no outro ano já, e eles até hoje não terminaram a montagem da minha casa. Eu acho assim, uma falta de respeito com o consumidor, tendo que a gente já fez o pagamento e eles não cumprem o contrato, que na hora do consumidor cumprir com o pagamento, fica tranquilo. Agora, na hora do contratado vir e cumprir, é esse problema. Estou até hoje com um monte de gente dentro da minha casa, quase todos os dias, tentando resolver os problemas desses móveis. Espero que até esse ano, até o final do ano, eu tenha uma notícia boa para dar a vocês, que meus móveis estão todos prontos. Vocês viram os nossos depoimentos. Agora estamos aqui com o Dr. Thiago, que ele vai dar uma pincelada num posicionamento do que essas pessoas devem fazer. Bem, então, muito interessante essas dúvidas, são bem corriqueiras.
quanto a essa questão relacionada à Ampla, costuma acontecer com a Prolagos também. O consumidor pega, se dirige para poder transferir a conta para o nome dele e a Ampla, ela vira e fala assim, não, você não pode transferir a menos que você pague a dívida da outra pessoa. De outro inquilino que ele nem conhece, né? Isso. Na verdade, isso é um absurdo. Porque a dívida ela pertence ao CPF da pessoa. E eles botam como se fosse a dívida pertencesse ao imóvel. E isso não tem nada a ver. A pessoa segue com a dívida dela. A Ampla, ela tem que correr atrás do consumidor. Aquele que não pagou. Não pode ela imputar aquela dívida ao imóvel. No segundo caso, a questão da multa, porque ela contratou um plano, o plano foi cancelado e eles mandaram uma multa. Acho que é a Luciana, né? Então, aquilo é um absurdo. Porque se ela contratou, o serviço não foi prestado, ela já é pacífico na doutrina, na jurisprudência. Hoje disseram que é nesse sentido. Se ela contratou, o serviço não foi fornecido, ela não tem que pagar tanto as contas quanto eventual multa. E ela se socorreu do PROCON, foi muito bem atendida e, graças a Deus, né, ela teve que, afinal, eram R$2.000. Deixou de pagar esses R$2.000. E se ela tivesse eventualmente seu nome inscrito nos cadastros restritivos, ela poderia pleitear a indenização, uma liminar para que seu nome fosse tirado dos cadastros, enfim, se socorrer dos meios legais para se proteger. Agora, o legal também falar é que o PROCON não tem custo, né, Thiago? Não tem custo. custo. A Luciana ia pagar uma dívida de R$2.000, que não era para ela pagar, e ela recorreu ao PROCON, conseguiu resolver sem custo algum. Isso que é o mais legal, né? O mais interessante. Isso aí. Quanto à terceira situação da menina dos móveis, então, o que acontece? Eu sempre falo para os meus clientes, quando você for fazer um contrato com uma pessoa desses tipos de prestação de serviço, você tem que fazer por escrito. Traga os termos, todos no papel, entendeu? É muito melhor, porque o acordado não sai caro, né? Já diria até nossos pais e tal. Então, o que acontece? No caso, ela passou que eu acho que 20 dias para entregar, já passou mais de um ano. E tem no contrato, porque na entrevista, quando a gente gravou essa entrevista, a Liza, ela informa que ela tinha um contrato, né? O contrato deu prazo de 20 dias para a entrega dos móveis e não foi respeitado. Ela já está há um ano e pouco na casa nova e até hoje eles não entregaram todos os móveis da casa, né? Bem, se ela não pagou tudo, ela não deve pagar mais e procurar o órgão do PROCON ou procurar a Justiça, pedir uma liminar para que o juiz obrigue com imposição de multa para que eles entreguem dentro do prazo. Ou então mesmo cancelar o serviço e pleitear a indenização pelo absurdo transtorno de mais de um ano, sem que... Imagina, a pessoa quer se mudar, quer a sua casa do tão sonhado móvel, porque é caro, Sim. E ela não conseguir isso... Agora, se ela efetuou o pagamento por inteiro, integral, como que ela faz nesse caso? Se ela não quiser o produto, ela pode pleitear a devolução desse valor, mais a indenização pelos transtornos. Aí a parte indenizatória, ela tem que se socorrer do judiciário, mas ela pode ir junto ao PROCON para que a gente formalize um procedimento administrativo, para que eles sejam obrigados a concluir o serviço ou devolver o dinheiro pago pelo serviço. Entendi. Né? Agora, Thiago, uma dúvida. Ela indo direto para o judiciário, com essa documentação do PROCON, isso fortalece? Sem dúvida alguma. O juiz observa que ela tentou administrativamente tentar resolver aquela situação e a empresa, se ela se omitir, ele com certeza vai ser mais severo, vai ser mais rigoroso na questão relacionada à indenização. Entendi. Bom, são muitas perguntas sobre os nossos direitos, né? Os direitos do consumidor. Vamos escutar uma perguntinha dos nossos telespectadores agora. Eu ganhei 2 bonecas, mamãe não tem a nota. Como é que eu faço para trocar? A resposta daqui a pouquinho com o Dr. Thiago, depois do comercial. O Entre Elas volta já.